Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nessa tarde vamos seguir em companhia do nosso amigo desta visita, o Padre Faber, e vamos ver nesta tarde como podemos fazer progredir os interesses de Jesus. Começa aqui a dizer sobre o tema: tais são os interesses de Jesus. Que podemos fazer progredir, ou antes, os que acabamos de apontar são apenas, para assim dizer, exemplos e espécies dos interesses de Jesus. Pode parecer estranho que nosso Divino Salvador se digne servir-se de instrumentos tão fracos, tão vis, para uma obra tão sublime, mas é o mesmo Deus que arrancou pobres pescadores às suas redes para fazer deles apóstolos e enviá-los a converter o mundo. Então, a primeira coisa que o Padre realça é a questão da nossa indignidade. Às vezes tem um pouco de falsa humildade nisso. Nós sabemos que Deus é Deus e fora de Deus tudo é mazela. Só existe uma criatura digna fora de Deus. É Nossa Senhora, o resto é tudo manchado, foi ou deixou de ser, mas foi, ela nunca. Então esse negócio de ficar falando que a gente é indigno, é verdade, nós todos somos indignos. Mas se Deus nos escolheu, Deus nos capacita, apesar da nossa indignidade. Então quando nós rezamos, Senhor, eu não sou digno. Sim, mas rezemos. Quando vamos receber Nossa Senhora em nossa vida, como seus devotos, eu não sou digno. Ninguém é digno de estar com Nossa Senhora, hein? Nem São João, com todo respeito evangelista, era digno. Mas desde o momento que Deus lhe deu por mãe e custódio da Santíssima Virgem, o fez digno. E desde o momento que nosso Senhor nos deu Nossa Senhora para ser nossa mãe, Senhora, Rainha e tudo para nós, não deixamos de ser indignos, mas temos que honrá-la apesar da nossa indignidade. Então fica esta falsa humildade, é ficar eu não sou digno, e não fazer o que devemos fazer, honrá-la, rezar, interceder pelos outros, oferecer o sangue do Redentor para impedir os pecados. Façamos o que devemos e a nossa indignidade não sirva de desculpa para a nossa falta de aplicação. Os apóstolos, como diz aqui o padre, podiam dizer: Senhor, eu sou pescador, eu não sei ler, não conheço a lei direito como sacerdotes do templo. E nosso Senhor não escolheu um sacerdote do templo que sabia ler muito bem, que sabia todas as rubricas de Moisés. Não escolheu nenhum para ser seu discípulo. Nenhum. E não vemos São Pedro dar desculpa de ser pescador e ser rude. Porque desde que veio o Espírito Santo, virou um homem loquaz, eloquente. Sua pregação converteu milhares de pessoas. Ele deixou de ser indigno? Não. Mas aí realça mais ainda a onipotência de Deus, que mesmo com uma caneta estourada, consegue escrever perfeitamente, inclusive com linhas tortas. Então a nossa indignidade realça a onipotência de Deus e não sirva de desculpa para não fazer o que devemos fazer em nossa vida. Que esses interesses são os de nosso Senhor que levamos a cabo. É certo que temos em nós mesmos muitos pecados a expiar, muitas imperfeições que nos alienam o coração de nosso celeste esposo, e é verdade que não há em todo o mundo lugar em que os interesses de Jesus estejam tão comprometidos como em nós mesmos. Mas, não obstante tudo isto, devemos ser apóstolos. E aqui o padre vai dizer, devemos ser apóstolos apesar disso.
E desgraçado de nós se não somos apóstolos. Aqui então não serve no tribunal de Deus a nossa indignidade, porque Deus já sabe disso. Agora, se nós não fazemos o dever de apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, da intercessão aos pecadores, do oferecimento redentor para impedir o pecado, da honra que devemos dar a Maria Santíssima e dizer no juízo particular: Senhor, eu não sou digno, não servirá de desculpa para nossas negligências. Somos indignos, mas a nossa vida segue a serviço de nosso Senhor, apesar de nossa indignidade. Aí o padre vai dizer: desgraçado de nós se não somos apóstolos. E bem-aventurados se somos apóstolos e, apesar da nossa indignidade, apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. Devemos auxiliar os outros a salvarem suas almas, mesmo em meio das preocupações da nossa própria salvação. O Evangelho é uma lei de amor e a vida do cristão é uma vida de oração. Segundo a recomendação do apóstolo, devemos interceder por todos os homens. Então existem pessoas menos indignas que nós, mas que sabe Deus por que elas não estão cumprindo um dever de interceder pelos outros. Mas nós, apesar de infelizes e desgraçados, estamos rezando e Deus está com os ouvidos inclinados no céu para ouvir as nossas súplicas. Talvez existam pessoas, sem lugar a dúvida, não deve ser muito difícil, melhores, mas neste requisito deixam a desejar e a alma delas e Deus. Mas nós rezemos. Talvez existam pessoas que seriam muito mais devotas à Santíssima Virgem, mas por alguma razão não são. Mas nós, apesar de nossas distrações, devemos sê-lo, e Deus espera isso de nossas almas, apesar de nossa indignidade. Devemos, às vezes, rezar por pessoas que talvez não sejam tão pecadoras como nós, mas para a maior perfeição delas, Deus conta com a oração de gente imperfeita como nós. O que devemos fazer? Rezemos, porque talvez elas não se aperfeiçoem se nós não rezarmos por elas. É o mistério da onipotência de Deus que escolhe sempre, para nossa real humildade, os piores. Deus escolhe os piores e sirva isso para a nossa real humildade. Aí segue aqui o padre a dizer: ainda assim nunca trabalharemos frutiferamente na salvação da nossa alma se nós não nos esforçamos por fazer prosperar os interesses de Jesus nas almas dos outros. Aqui é outro mistério de Deus. Em vez de ficar somente preocupado com a própria alma, quando nós esquecermos a nossa e cuidarmos das dos outros, a nossa vai para frente. É um mistério, hein? Por isso nosso Senhor disse: aquele que odiar a sua própria alma vai ganhá-la, e aquele que amá-la vai perdê-la. Não entendamos mal as palavras do Redentor, porque não quer dizer que a gente vai salvar os outros e se esquecer absolutamente, mas cuidando dos interesses espirituais alheios, a começar dos interesses de nosso Senhor, que deveriam ser os nossos, por ser nosso Redentor. Vamos rezar pelos pecadores. Quem santifica? Aquele que reza pelos pecadores. Vamos estar ali desejosos que os nossos sirvam cada vez mais a Deus. E qual coração vai se inflamar no serviço de Deus? O nosso. E às vezes rezamos: Senhor, me inflamai-me no vosso santo serviço, e não seremos inflamados. Senhor, convertei-me, e não nos converteremos. Mas buscando com esta ambição de nosso Senhor muitas almas, a nossa estará incluída no pacote também dos interesses apostólico da alma que faz oração. Segue aqui o padre dizendo: muitos lamentam-se do pouco que progridem na vida espiritual e das dificuldades que encontram em domar as suas ruins paixões, a sua inclinação ao pecado e o amor próprio que os domina. Encontram-se precisamente no mesmo ponto em que estavam no ano anterior, e isto desanima-os. Sucede-lhes isto a maior parte das vezes porque são egoístas, porque só tratam de si.
Quando nós cuidamos das coisas dos outros, das coisas que não devíamos cuidar dos outros, a nossa também definha. Então, quem cuida da vida alheia, normalmente a própria vida está raquítica. Mas quando se trata de glória de Deus e salvação do próximo, é o contrário. Quanto mais cuidamos da salvação alheia, mais gorda e robusta fica a nossa alma. Então, se estamos com uma anemia espiritual, é porque falta aí cuidar de outra alma que não seja nossa, e a nossa estará incluída também nos cuidados de uma vida de intercessão pelos demais. Não se preocupam por forma alguma com o bem dos outros, nem com os interesses de Jesus, nem nas suas orações nunca intercede por qualquer de seus irmãos. Assim não se elevam acima do nível vulgar, porque nada fazem para merecer mais e maiores graças em abundância. Então aquela oração egoísta, eu, o meu, é uma oração, serve para alguma coisa, mas o seu, Senhor, as almas que criastes e o plural reinar em nossas preces, estaremos incluídos e a nossa alma também vai se robustecer. Se esquecêssemos isto, não tardaríamos a descoroçar à vista do pouco bem que parecemos fazer. Os interesses de Jesus, na maior parte, são invisíveis. Em primeiro lugar, é necessário que tenhamos fé no poder da oração. Aí começa aqui, como fazer progredir os interesses de Jesus? Primeira coisa, fé no poder da oração. Ademais de rezar só por nós, de modo egoísta, a nossa alma fica anêmica, mas existe outra coisa, porque muitas vezes, ao rezar por nós e não progredirmos, nós vamos acabar, no final das contas, desconfiando do poder da oração. Por quê? Porque não vemos avanço na nossa alma. Então, rezemos pelos demais. Um dia, quando olharmos para trás, veremos que já avançamos bastante, e a oração generosa vai adquirir, para a convicção do orante, uma confiança, porque vemos que se Deus fez em nós, por que não fará pelos nossos? É a mesma onipotência suplicante da prece que rezou por outros e atingiu a minha alma. Então vamos confiar na eficácia de Deus pela oração que fazemos, mesmo se nós não vermos nas almas dos outros. O fato de não ver não quer dizer que Deus não faz. E quando nós vemos nas nossas, estaremos mais convictos ainda, porque no fundo, do fundo, todo mundo tem o espírito de São Tomé, só crê vendo. E às vezes Deus mostra, não nos outros, mas em nós, para que tenhamos certeza que aqueles pelos quais rezamos também estão progredindo, apesar da nossa miopia, astigmatismo ou qualquer enfermidade nos olhos da nossa alma. Então, para fazer progredir os interesses de Jesus, primeira coisa a fazer, grande confiança no poder da oração. É o maior apostolado que existe. A pregação, mesmo se tivéssemos missionários, há milhões de missionários, que pregassem para todos e cada um dos mortais, só se converteriam aqueles que esta audição da palavra de Deus estivesse regada de orações de alguém. E o nosso Senhor nos dá um exemplo disso. Antes de pregar, o Evangelho diz que nosso Senhor, em certas ocasiões, tinha passado a noite inteira sozinho no monte. Não para que a sua pregação tivesse eficácia, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas para dar-nos exemplo que não podemos desassociar a pregação da oração. E quem dá eficácia para a pregação? A oração, que é o regar, o cultivar, o desenvolver a semente da palavra de Deus pregada. Então, o apostolado da oração é o primeiro apostolado dos apostolados.
Tomemos, para exemplo, a oração de Santo Estevão na ocasião em que o apedrejavam. Teve como resultado a conversão de São Paulo, que até então conservara os costumes dos seus verdugos. Consideras agora todo o bem que São Paulo fez, bem que vai perpetuando dia a dia e que continuará até o fim dos séculos, pois o bem obrado por São Paulo é também obra de Santo Estevão. Lembremos-nos, São Paulo era o perseguidor dos perseguidores de Cristo. Santo Estevão foi executado baixo a sombra de Saulo. E o que Santo Estevão dizia ao ser apedrejado? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Exatamente como Nosso Senhor rezou pelos seus. Depois de terem matado o diácono Santo Estevão, protomarte, deixaram as vestes ensanguentadas do diácono aos pés de Saulo. São Paulo teve as relíquias de Santo Estevão, seu sangue, e teve a sua prece. Quando ele cai do cavalo, quem rezou por ele? O glorioso protomarte. Quando São Paulo sai convertendo judeus, gregos, etc., quem é a causa deste apóstolo? A prece de Santo Estevão. Os senhores veem o poder de uma oração, inclusive para um inimigo, o inimigo cruel de Cristo, era Paulo, e ele confessa, fui perseguidor dos perseguidores, ou seja, mais do que qualquer outro. E quem derrubou São Paulo e o fez surgir apóstolo? Santo Estevão, por uma breve oração antes de fechar os olhos e ver a Deus sem jamais deixar de vê-lo. Do mesmo modo, certa pessoa se recomenda às orações para obter a remoção dos obstáculos que impedem de seguir a sua vocação para a vida religiosa, por exemplo, para o estado eclesiástico, e numa das nossas piedosas orações, Deus digna-se atender às nossas preces. Este homem vem a ser padre, por exemplo, salva centenas de fiéis, estes salvam outros que se ordenam ou entram numa ordem religiosa, ou que no mundo se tornam pais e mães segundo o coração de Deus. Os efeitos das nossas orações estendem-se assim mais e mais e alastram-se talvez até essa noite terrível em que o mundo despertará para ver Nosso Senhor como Supremo Juiz. Então, os senhores veem como é importante rezar por um pecador. Ele deixa de ser pecador, se transforma em um grande pai de família, terá bons filhos e vai assim proliferando a eficácia da conversão de um, e quem no céu terá o mérito e glória de tudo isso? Aquele que rezou por aquele pecador que se converteu. E poderá essa alma que intercedeu morrer na miséria espiritual? Impossível. Pelos merecimentos de sua prece que converteu, e vai alastrando assim o Evangelho de Nosso Senhor para incendiar os demais, aquele que rezou por este também será beneficiado. Por conseguinte, não nos devemos prender tanto com frutos visíveis e os resultados públicos. O que o mundo chama desgraça reverte muitas vezes em vantagens para Jesus. Por exemplo, um homem que tem que sofrer muito por ser católico, vós pedis por ele, a injustiça faz o seu caminho, os protestantes triunfam e mostram-se mais altivos, mais insolentes que nunca. Vós julgais que a vossa oração não foi escutada, e contudo o vosso erro não podia ser maior. Jesus quis fazer daquele homem um santo, e é conveniente para ele ficar sendo vítima inocente daquela injustiça. Isso serve para a tradição, hein? Quantas vezes, às vezes, por uma palavra, alguém encontrou o caminho da fé católica sem mazelas, e por isso todos os amigos viraram inimigos, os pais viraram verdugos, e às vezes falamos, Senhor, mas é necessário que isso aconteça, e aquela alma com a nossa prece será muito mais santificada, e o preço a pagar é a perseguição que acompanha todos aqueles que servem a Deus. Contudo, pelos merecimentos de vossas orações, Jesus concedeu-lhe uma abundância de graça a que ele correspondeu.
de sorte que vosso Pai nosso e a nossa Ave Maria lhe mereceram nos céus um lugar mais elevado, e na sua coroa cintilará uma pedra preciosa que não brilharia de outro modo, se não tivesse sido perseguido. Então, queridas almas, tenhamos aqui para levar a realidade, os interesses de Jesus, o poder da oração, que é onipotente. Nosso Senhor disse: pedi e recebereis, procurai e achareis. Quem pede, recebe, quem procura, acha. Então, não devemos achar que nossas orações, sejam elas quais forem, são coisas insignificantes, desnecessárias, por partirem de almas miseráveis como nós, que elas são desprezíveis, de modo algum. Se assim fora, o diabo não teria tanto horror das pessoas que rezam. As pessoas que trabalham muito, inclusive para a glória de Deus, pregando, divulgando folhetos, o diabo, olha, não está nem aí com elas. Mas quando vê alguém de joelhos, é o alvo dos seus ataques. Logo, o joelho dobrado lhe causa mais horror e inutiliza mais as suas investidas do que distribuir papéis, fazer site e ter todas estas obras sem desacreditá-las. Serve para alguma coisa, mas a mais e mais eficaz é o poder da oração, que leva a cabo a realidade, os interesses de nosso Senhor. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça. Maria Santíssima, Virgem orante. Em Jerusalém, se alguém perguntasse quem era Maria, filha de Ana e Joaquim, talvez quem a conhecesse seria somente a sua vizinhança. Não era conhecida por sua eloquência, títulos de honra, mas os céus inteiros conheciam Maria Santíssima porque estava de joelhos mais do que as filhas de Sião. Conheciam, sim, o demônio olhava a Jerusalém e se dizia: essa mulher é diferente das demais. E era conhecida pelo seu silêncio, que falava muito com Deus, e pela sua discrição, vida retirada, que fazia mais apostolado do que andando pregando a lei de Moisés. Que nos ensine então Nossa Senhora no seu silêncio loquaz, que reza sem cessar, que ela nos convença da importância do apostolado da oração, que obtenha a conversão dos pecadores, sejam a eles quais forem. Para concluir, me lembro ter lido na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, teve um padre, creio que o seu nome é Pagliuca, algo assim, um descendente de italiano, que relata que quando ele chegou no começo do século passado, no fim do século anterior, princípio do século passado, a cidade, havia não sei tantas lojas maçônicas, não sei quantos centros espíritas, não sei quantas igrejas protestantes, e ele, como homem de Deus, resolveu reavivar o apostolado da oração. Passados-se 20 anos aproximadamente, a loja maçônica era uma só e tinha 4, 5 velhos lesados. A igreja protestante, reduzida a 3, 4, com microfones e paredes para dizer que não tinha nada. E quem conseguiu destruir estas seitas satânicas? As velhas do apostolado da oração que rezavam. Nada mais que isso. Para os senhores terem convicção que esta fita do pescoço e o manual que tem em mãos é uma espada que vai digladiar o mundo inteiro e cortar as cabeças dos inimigos de Deus. Que Nossa Senhora nos dê a graça de vislumbrar essa vitória da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.